Olá, boa noite. O Jornal da Guará desta segunda-feira, 24 de setembro, está no ar e você vai ver na edição de hoje. Governo anuncia queda no preço da gasolina a partir de amanhã. Mesmo na crise, a intenção de compra para Dia das Crianças cresce, segundo pesquisa da FEComércio. Venda de imóveis novos terá redução na taxa de juros da Caixa. Na política, Maura Jorge mantém candidatura ao governo do estado. Na Câmara, projeto de lei define total de vagas para concurso público. Veja ainda como foi a sabatina Guará com o candidato ao Senado, Saulo Pinto. E as imagens de amor no casamento comunitário. Agora, no Jornal da Guará. Eleições 2018. Há 2 semanas das eleições, esperava-se que um fato novo movimentasse a corrida ao Palácio dos Leões. Isso porque a candidata Maura Jorge convocou uma entrevista coletiva para esta tarde, que o repórter Hugo Reis acompanhou, e a gente chamou o Hugo para participar conosco aqui no JG. Hugo, muito boa noite para você. A coletiva foi para anunciar uma novidade que, no final das contas, não era novidade nenhuma, é isso? É verdade, Pascoal. A candidata soube explorar muito bem o assunto que envolve seu nome em um processo que está em julgamento no Tribunal de Justiça do Maranhão. Boa noite a você, boa noite a todos. Olha, muito se especulou sobre uma possível desistência dela na corrida eleitoral diante dos números divulgados nas pesquisas de intenção de voto aqui para o Palácio dos Leões. Enfim, serviu para afastar especulações sobre sua candidatura. E agora ela aguarda a decisão da Justiça. Nós ouvimos a candidata sobre as suas declarações. Eu separei um trecho que nós acompanhamos e você confere agora. Não, primeiro assim, não vai ter essa coisa de perdido. Nós já ganhamos porque nós tivemos 2 votos. Um voto que foi dado à desembargadora Cleonice foi favorável, reconhecendo que não houve ato de desvio de recurso público, não houve improbidade administrativa. O outro voto do desembargador Jamil pediu vistas e eu confio plenamente de que vai ser aceito os nossos argumentos. Eu não tenho dúvida que nós vamos vencer, porque seria uma injustiça eles deixarem, vamos dizer, boicotarem a minha caminhada, meramente não é... Gente, eu queria olhar aqui para vocês. Vocês acham que é certo eu deixar de ser candidata por conta de um M? Nós não estamos falando de desvio de recursos públicos. Isso seria o cúmulo do cúmulo, seria um escândalo nacional. Então, Pascoal, nada muda no cenário da corrida eleitoral para o governo. Maura Jorge segue na disputa. E só lembrando que faltam alguns dias aí, pouco mais de 13 dias, para essas eleições de 2018. Pascoal. Hugo Reis, muito obrigado por suas informações. Boa noite, até amanhã. Com a entrevista do candidato Saulo Pinto, do PSOL, terminou hoje a sabatina Guará. A sabatina Guará foi encerrada com a entrevista de Saulo Pinto, candidato do PSOL ao Senado. Durante 1 hora, ele foi questionado pelos jornalistas Natanael Júnior, Marcos Saldanha, Geraldo Jensen e Adalberto Júnior, da Rádio Universidade. Na sabatina, Saulo Pinto falou sobre a importância do Senado, sobre as dificuldades de governabilidade no país, do crescimento da extrema-direita e da organização dos movimentos juvenis. Confrontado com questões relacionadas à dicotomia de poder de direita e esquerda, o candidato não se esquivou e também explicou seu ponto de vista e o ponto de vista do partido e a ojeriza de alguns segmentos sociais aos partidos de esquerda. Ele também revelou o porquê de concorrer a uma vaga ao Senado. A minha candidatura é uma candidatura para combater esse espólio e que está diretamente associada no plano local ao combate ao oligarquismo. Seja ele oligarquismo com a bandeira azul, seja ele oligarquismo com a bandeira vermelha. Porque para retirar o Maranhão dessa situação caótica de pobreza, não é só mudança de governabilidade, de governo, votar em um candidato A ou votar no candidato B. Mas nós temos que mudar métodos e práticas políticas. E esses métodos e práticas políticas eles estão diretamente associados à mudança de um modelo econômico que é excludente, que reproduz um conjunto de desigualdades. A minha candidatura e as candidaturas do PSOL, elas combatem o neoliberalismo em cima, mas também elas combatem o oligarquismo embaixo. As entrevistas estão disponíveis no portal guará.com, acessíveis
a qualquer momento, a palma de sua mão. Só ir lá, clicar e acessar e acompanhar todas as sabatinas que já realizamos aqui na Guará. Marcos Saldanha já está aqui para falar de política conosco. Marcos, muito boa noite para você. Boa noite, Pascoal. Muito boa noite a você de casa. Com a entrevista do Saulo Pinto, encerramos aí a série de sabatinas com os candidatos ao Senado. Com os candidatos ao governo já havíamos feito anteriormente uma adesão maciça, né? E, acima de tudo, um exercício da democracia, não? Pois é, Pascoal, a gente se dá conta, né, literalmente, né, nós temos 13 candidatos ao governo, não é isso? Só ao governo do Estado, que nós fizemos antes. 6 candidatos ao governo. Perdão, 6 candidatos ao governo, só a Rosiana Sarney não veio, 11 ao Senado, né? 2 candidatos não vieram, o Sarney Filho e o Samuel, se eu não me engano, né? Então, a gente teve um número considerável de propostas, de ideias, num determinado momento se tornou bem interessante, a gente podia, inclusive, confrontar ideias, né, como a questão de acabar com o Senado, diminuir vaga no Senado, ou como hoje o Saulo Pinto falou, que não é por aí, não é terminando o Senado, mas sim sendo muito mais propositivo, repensando o papel do Senado, até porque não é ser a favor ou ser contra, mas o que dá para fazer de fato é repensar o papel do Senado. Então isso é muito bacana, né, terminar, e fizemos a de governo e agora de senador, que é uma coisa que a TV geralmente não faz, né? E quem sabe até pensar num debate de senadores, porque a gente tem falado sempre que o eleitor, em geral, ele dá muita atenção para o voto de presidente e governador, mas geralmente negligencia o voto de Senado, deputado federal, deputado estadual. Então, acho que é muito importante o eleitor ter essa visão, como você falou, continua lá disponível no portal Guará. Eu acho assim, o voto é consciente, e consciência a gente tem com informação, e a informação livre, não é uma interpretação que você tem de alguém que falou, alguém que escreveu. Os candidatos, eles têm suas assessorias e fazem textos positivos de suas campanhas, mas quando ele assiste a sabatina, ele pode ver a opinião do candidato, como é que o candidato se sai. E de novo, é aquela situação, né? A reforma possibilitou, não posso nem dizer que foi uma reforma, né? Sim. Mas a diminuição do tempo de campanha eleitoral fez com que muitos desses candidatos, principalmente dos partidos menores, que já não tinham muito tempo, tivessem menos tempo ainda. 10 segundos, 15 segundos para apresentar propostas. Até os partidos que têm mais tempo, têm 2 minutos no máximo, que é um tempo ridículo, vamos colocar assim, para apresentação de propostas que são tão necessárias e importantes para o país. Olha, Pascoal, eu seria até muito mais duro nessa questão. Acho que só um candidato que não tem compromisso com o seu eleitor, de fato não está disposto a discutir sua proposta, ele evita um momento como esse. Porque mesmo quem tem muito tempo partidário, não tem um tempo como esse aqui de praticamente 1 hora para debater, para discutir, sem grandes constrangimentos, eu diria assim, com contrariedades, com contrapontos, que é o nosso papel. Até porque eu digo que o eleitor ele não quer ouvir a nossa opinião, não somos nós que estamos sob julgamento, é o candidato. O que a gente faz apenas é mediar, é trazer para o candidato oportunidades, nem sempre confortáveis, claro, não é esse o nosso papel, mas traz ali para o candidato a oportunidade dele se posicionar, dele se colocar, dele fazer ali a sua análise e deixar o eleitor, quem tem que avaliar como foi a sabatina propriamente dito, é o eleitor a partir do que ele vê. Então, acho que esse exercício é muito bacana. É bom para a gente também, que vai caminhando para acompanhar o processo eleitoral mais adiante e a apuração, né? A gente conhece, conversou com cada um, mas é bom para o eleitor, principalmente, que precisa fazer esse exercício, né? Então, eu acho que é muito válido. Especialmente no universo tão amplo aí, como bem frisado, de indecisos para o Senado. Né? Pois é, a gente está aí com praticamente 50% do eleitor ainda não definido, e geralmente ele define o seu voto ali na última semana, na verdade no último final de semana, talvez seja um dos votos ali que por último ele vai definido, e dessa vez são 2 votos. Então acho que vale muito a pena conferir as sabatinas todas, tirar um tempinho, assistir e ver como o seu candidato ou como aquele que você não votaria de jeito nenhum, repensar o teu voto, analisar a partir da tua
tua própria consciência. Isso vale muito a pena, né? E o que mais você destaca nesta abertura da semana, hein, Marcos? Olha, Pascoal, eu não posso deixar de destacar o final de semana que vem, já o sábado, de deixar o movimento das mulheres contra, né, o fascismo, o movimento Ele Não. As mulheres são maioria entre os eleitores, né? Enfim, são elas que vão definir a eleição. Isso nunca foi uma verdade tão absoluta como agora, em todos os sentidos, não só em quantidade, como no qualitativo. Elas vão dar a palavra final e elas fazem uma manifestação contra, né, o que está posto aí do fascismo, enfim. Então eu acho que é muito importante a gente pensar nesse movimento, ainda que você não seja contra, enfim, mas eu acho que você deve se oportunizar, refletir o que está em questão, o que está em jogo. Acho que o Brasil precisa agora de um momento conciliatório. E eu acho que o Bolsonaro, ele não representa esse momento. Para além das questões de preconceitos e tudo, eu acho que é realmente uma coisa que o eleitor deve considerar. Então as mulheres vão fazer o movimento no próximo sábado e as pesquisas que foram apresentadas agora, no início dessa semana, elas já apresentam, é uma tendência, claro, mas ela já apresenta ali uma estagnação, né, do candidato Bolsonaro e, enfim, é aquela história, né? O eleitor é soberano, é ele que vai decidir, mas eu costumo dizer, não dá para fazer um voto com aquilo que você só imagina que vai ser. É preciso ser mais exigente, mais criterioso, afinal de contas, governar um país não é tarefa fácil e você precisa conciliar com a diversidade de um país que é grande. Então, essa questão do respeito, da tolerância, a gente precisa muito disso, Pascoal, para seguir com tranquilidade. Eu acho que esse é um passo fundamental. Eu estou apostando muito. Você tem assim, uma gama muito grande de candidatos, mas eu acho assim que vários candidatos podem dar uma maior tranquilidade nesse processo. Ele não. Obrigado, Marcos. Okay. Boa noite. Ok, boa noite, obrigado. Ainda falando de política, vamos ver como foi o movimento hoje na Câmara Municipal de São Luís. Na sessão de hoje, o plenário estava lotado, mas não para a votação de propostas, e sim para a posse de novos vereadores. Assumirão o posto os suplentes Batista Matos e Rômulo Franco, dos lugares de Marcelo Poeta e Paulo Vitor. Na sessão de hoje, o destaque principal ficou por conta da expectativa para a publicação do edital do concurso da Câmara, que deve ser realizado até a próxima sexta-feira. A Câmara aprovou no final da sessão o projeto de lei que prevê a criação de 123 vagas no concurso. O maior número de vagas é para o cargo de nível médio de assistente administrativo, são 25. Para nível superior, o de analista legislativo, são 16 vagas. Mais detalhes você tem acessando o portal guará.com. Veja agora outras notícias em destaque neste começo de semana. Moradores do Gapara e da Cidade Nova, na região Itaquibacanga, interditaram a avenida de acesso às comunidades. Eles denunciam a falta de estrutura do local. O sistema de transporte coletivo é precário e não há asfaltamento, dificultando o acesso a serviços públicos. No bairro do Itapiracó, o problema é similar. Os serviços de drenagem e pavimentação asfáltica nunca chegaram. Em toda a via, muito mato é visto em cada ponto. Na pista cheia de buracos, quem trafega é obrigado a fazer zigue-zague para não cair nos buracos. Em nota, a Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes disse que vai acionar os consórcios responsáveis pelo transporte público das regiões para adotar as medidas necessárias para solucionar os problemas reclamados, como vimos ali na área do Gapara. Já a Secretaria de Obras e Serviços Públicos disse que vem executando a manutenção asfáltica por meio do programa Asfalto na Rua em diversos pontos da capital, dando prioridade aos corredores de transporte e vias por onde o transporte público circula nos bairros. A Secretaria disse ainda que vai enviar uma equipe aos locais para fazer o levantamento das demandas, a fim de tomar as providências necessárias conforme o calendário de serviços. O ministro de Governo Carlos Marum e a presidente nacional do IFAM, Kátia Bogeia, vistoriam amanhã o andamento das obras de requalificação das praças Deodoro e do Panteão, além da Rua Grande. O projeto faz parte do PAC Cidades Históricas. O cronograma de entrega das obras está atrasado. A seguir, mesmo com crise, pesquisa aponta aumento na intenção de compra e no valor do presente para o Dia das Crianças.
É logo após o intervalo.